E hoje eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Lucas 7, de 11 a 17. E o texto diz o seguinte: logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. E a cidade de Naim, queridos, era uma cidade bastante pequena. Eu acredito que hoje, ela não chama mais Naim, mas eu acredito que hoje deve ter no máximo umas 2.000 pessoas. Então, imagina naquela época, era um vilarejo bem pequenininho. Um vilarejo que ficava a 14 quilômetros da Galileia e um dia de viagem de Cafarnaum, onde Jesus vivia. Amém, queridos? E você poderia pensar assim, por que Jesus ia caminhar um dia só por causa de uma viúva? Jesus caminhou um dia por causa de uma viúva. Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus caminharia todos os dias. E é isso que ele tem feito por você. Amém, queridos? Primeira coisa que o diabo tenta colocar na nossa mente é que Deus não está ouvindo a minha oração. Não, meu querido, Deus já ouviu a tua oração antes que ela saísse da tua boca. Jesus já sabia o que ele precisava fazer por aquela mulher antes mesmo de acontecer. Deus sempre é um Deus que age de maneira antecipada. É que nós não conseguimos perceber isso. Para nós parece que ele está tardando. Ele nunca tarda. Ele nunca falha. O texto diz então que Jesus foi para essa cidade de calma. A palavra Naim significa lugarejo gostoso, lugarejo calmo. Era um lugar bom de se viver. Por que eu estou explicando isso? Porque é dentro de uma situação que nós vamos entender como a situação do dia a dia, do cotidiano. Hoje Deus quer falar conosco sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano. O que Deus pode fazer na nossa vida. Amém, queridos? E ele ainda continua dizendo assim: uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, fala bem alto, porta da cidade. Estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, ela não viu Jesus. O texto não diz assim, quando ela ouviu. O texto diz, quando o Senhor a viu. Sentiu profunda compaixão por ela. E disse para ela, não chore. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Sabe que não é muito diferente da nossa vida, essa passagem da viúva? Ela estava vivendo uma coisa que era muito normal. Porque, gente, naquela época as pessoas morriam por qualquer coisa. Elas morriam por um vírus, elas morriam por uma bactéria, elas morriam porque pegavam alguma coisa, tinha febre e morria. Era tão normal as pessoas morrerem naquela época, queridos. Se hoje já é normal, imagina naquela época que não tinha remédio para nada. Que não tinha medicina para quase nada. Ela não estava passando uma situação fora do normal. Ela estava passando uma situação que qualquer um poderia estar passando. Hoje Deus quer falar conosco sobre situações que a gente olha e diz assim, mas não sou só eu que estou passando por isso. Tem tanta gente passando por isso. Só que ao invés da gente aceitar as coisas como são, Jesus está dizendo assim, eu quero passar pela tua porta. Você vai deixar eu entrar? Você vai deixar eu interferir no teu dia a dia? Você vai deixar eu te mostrar que o que você está carregando como morto só está sem fôlego? É tão normal hoje em dia a gente enterrar coisas vivas, sabia disso? É assim, é um relacionamento que está perdendo a alegria
está perdendo o fôlego, a gente faz o que com ele? Enterra ele. É um sonho que tem um pouco mais de dificuldade para a gente vivenciar, e o que a gente faz? Ele vai perdendo o fôlego e a gente faz o quê? Enterra. São propósitos que o normal é ter desafios. Mas também no mundo aí fora, o normal é 2, 3 desafios, a gente já enterrar o negócio, partir para a próxima. Ah, é que não deu certo, ah, que Deus não estava comigo. Ah. E o crente ainda tem uma coisa, ele usa uma frase safada. Qual que é? Não foi da vontade de Deus, porque se tivesse sido, tinha dado certo. Dá vontade de dar uma paulada nesse crente. Quem aqui já usou essa frase? Não precisa levantar a mão. Todo mundo, gente. Todo mundo. Diante de um desafio que parece que não quer ceder, a gente fala o quê? É porque não é a vontade de Deus. Acho que Deus olha do céu e fala, eita, está mais fácil desistir? E ainda bota a culpa em Deus. A situação daquela mulher era uma situação em que o filho dela, o único filho dela, tinha morrido. E ela era viúva. Jesus olhou além e falou, gente, essa mulher, quem vai cuidar dessa mulher? Quem vai sustentar essa mulher? Quem vai amparar essa mulher? O que carregava ela, agora já não tem mais fôlego. E Jesus Cristo invade o funeral, minha gente. E antes de operar o milagre, sabe o que ele faz? Ele chega para a mulher e fala para ela, não chora. Fala para uma mãe que está enterrando um filho não chorar. Qual é a resposta dessa mãe? Se ela for mineira, qual que vai ser a resposta dela? Você está louco? Não é assim? Porque o mineiro bota doido em tudo, né? Está doido, está louco, não é assim? O senhor está louco? Antes de Deus operar um milagre na nossa vida, a primeira coisa que Ele vai falar para nós é, para de chorar. Vamos acabar com a dor aqui. E é uma palavra de Jesus. Você pode ouvir e receber, ou você pode continuar chorando. Pergunta para o teu irmão assim, hoje você pode ouvir essa pregação, ir embora e continuar chorando. E tocar o velório da tua vida para frente. Ou você pode ouvir o que Deus está dizendo para você e falar, para de chorar, e você parar de chorar. Deus está olhando para a nossa vida e dizendo assim, sabe aquela área da tua vida que você acha que já não tem mais condição? Para de chorar. Sabe aquela situação da tua vida que você acredita que já não tem mais o que ser feito? E você desistiu? Olha para o teu irmão e fala, para de chorar. Porque enquanto você estiver chorando a morte, a vida não vai operar. Enquanto você estiver, coitado de mim, Deus não vai operar. Enquanto você e eu estivermos, Senhor, coitado de mim, eu não merecia passar por isso. Não é sobre o que você merecia ou não. Não é sobre o que você espera ou não. É sobre o que Deus vai fazer na tua vida. Então Deus olha para o Gustavo hoje e fala o quê? Para de chorar. Mas eu não estou vendo solução. Gente, vocês estão me aumentando demais aí. Está dando, microfonia. Deus olha para a nossa vida hoje e diz o seguinte. Acho que o inferno está usando a mídia para atrapalhar o culto. Deus olha para nós hoje e diz o seguinte. Você crê ou não crê que eu vou parar o teu velório? Quando você decidiu vir para a igreja hoje, você veio por quê? Porque Jesus está aqui. E Jesus está dizendo para você, para de chorar.
dizer para Deus, mas eu não consigo. Mas não há o que ser feito. É muito difícil. Agora já era. Se o Senhor tivesse chegado alguns dias antes, não foi isso que Marta e Maria disseram para Jesus? Se o Senhor tivesse chegado alguns dias antes, Jesus poderia ter dado a mesma resposta. Para de chorar. Mas se o Senhor tivesse parado a situação lá naquele ponto, olha para o teu irmão e fala. Muitas vezes nós queremos que Deus faça uma coisa. Deus faz o que a gente quer. Deus faz o que Ele quer para nós. E nós precisamos confiar nisso. Deus não tinha um propósito de impedir a morte daquele menino. Então ele não chegou antes dele morrer. Deus não tinha o propósito de impedir que o velório acontecesse. Senão ele teria chegado antes do velório começar. Tem coisas na nossa vida que precisam acontecer. Mas não significa que é fatal. Significa que algo está acontecendo porque Deus vai encontrar você no meio do caminho e vai mudar a história da tua vida. Como nós temos uma questão em nós temos uma situação e ali para nós já acabou. É como se nada pudesse alterar aquilo. E Deus está dizendo, ei, eu fiz uma jornada para chegar até você hoje à noite, para te dizer uma coisa. Você pode até estar num velório, mas se você deixar eu tocar o caixão, eu posso mudar isso. Nós precisamos aprender a parar de chorar, irmãos. Porque não é por causa de problema que a gente procura Deus, viu? Porque senão as igrejas iam ter gente uma em cima da outra. É verdade ou não é? No dia mal eu vou orar, vai nada. É quando você tem esperança que você procura Jesus. Eu acredito fielmente, que no meu coração eu acredito nisso, que quando Jesus viu aquela mulher, algo fez ele se compadecer dela. E não foi a dor. Foi uma esperança. E se algo pudesse ser feito? E se isso não precisasse acontecer? Jesus ama aquela mulher profundamente. Quem é que recebe esse mesmo amor de Jesus? Levanta a sua mão e fala, eu recebo. Eu recebo esse amor na minha vida. Que me ama profundamente. Que não interessa como eu esteja. Debaixo de um vício, debaixo de uma dor, debaixo de prisões, debaixo de pecados. Ele está dizendo assim para você, só para de chorar. Dá um stop em tudo isso. Dá uma chance para Deus te tocar hoje. Quando Jesus toca o caixão, todo mundo para. Irmãos, quando Jesus toca uma área da nossa vida, tudo aquilo que estava sem controle, para. E fica olhando para ver o que Jesus vai fazer. O que será que Jesus vai fazer? Jesus, de uma maneira assim tão simples, chega para aquele morto e fala o que para ele? Menino, levanta. Mas estava morto ou não estava? Estava ou não estava? Mas para Deus só estava sem fôlego. Deus poderia simplesmente soprar fôlego. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas coisas hoje você está carregando já para enterrar? Quantas coisas você já enterrou? Que bastava Jesus olhar e dizer, ei, levanta.
Ah, mas agora já era. Pelo jeito não, porque enterraram Lázaro. E Jesus só falou para eles tirarem a pedra. Tira a pedra. Eu vou chamar Lázaro para fora. Foi ou não foi? Não? Lázaro, sai daí. Lázaro, volta ao fôlego. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Lá no nosso coração. Para que Deus dê uma palavra dessa para mim e para você. Nós temos que parar de chorar. Enquanto nós estivermos lamentando, nada vai acontecer. Quando nós enxugarmos as nossas lágrimas, pararmos de reclamar, pararmos de criticar ou questionar a Deus, e fizermos uma oração simples. Olha, Senhor, o Senhor poderia passar pela minha Naim. Então Deus vai olhar para nós com profunda compaixão e dizer, não chora mais. Vai pegar aquela situação que não tem mais solução. E vai dizer o que para ela? Levanta. Eu gostaria de fazer você refletir comigo algo, amém? Pode ser? Aquele menino pode ter morrido de qualquer coisa. Doença, acidente, não fala, a Bíblia não fala. Então a gente pode imaginar que ele morreu de qualquer coisa. Doença, acidente. Quando Jesus ressuscitou ele, ele veio são ou ele veio com o que matou? Vou perguntar de novo, aí você responde com um pouco mais de fé. Pode ser? Quando Jesus o trouxe à vida, ele trouxe são ou trouxe ele com a enfermidade ou o problema que o matou? Então Deus não vai te devolver a situação do jeito que ela estava. Eis que faço novas todas as coisas. Deus não vai entregar para você algo que vai voltar para o caixão. Deus não vai te dar o casamento que você tinha. Deus não vai te dar os relacionamentos que você tinha, a vida que você tinha, a felicidade que você tinha, a esperança que você tinha. Ele vai te dar algo novo. Sarado. Pronto para te dar o que você precisa, que é uma vida abundante. O que adianta, gente? Jesus entregar um menino doente? Ele não vai fazer isso. Era um novo menino. Estava tudo novo. Estava tudo consertado. Assim como com a filha de Jairo. Você acha que Deus entregou ela com a doença que a matou? Ele entregou ela como? Sarada. Você acha que Deus entregou Lázaro com a doença que o matou? Ele entregou como? Sarado. Acha que quando Jesus fez aquele barro, colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, ele tinha os mesmos olhos? Quando Deus fala para nós, para de chorar. Ele está dizendo assim, tem esperança. As coisas não vão ser mais como eram. A partir de agora você vai viver outra realidade. A realidade do céu para a tua vida. Não vai ser mais do jeito que você vivia. Não vai ser mais no ritmo que você vivia. Eu creio no meu coração que o que Deus implantou naquele menino foi muito mais do que vida. Você crê? Porque quando Jesus faz uma coisa, Ele faz completo. Quando Deus interfere na nossa história, Ele interfere completo. Então está na hora da gente fazer o quê? Olha para o teu irmão e fala, abandona o teu choro.
Abandona as tuas motivações erradas. Ah, mas eu sou assim por causa daquilo. Para de chorar. Eu estou agindo assim por... Ah, mas eu sinto aquilo. Ah, mas as coisas são assim. Para de chorar. Mulher não chora. Ela não sabia. Mas ela ficou sabendo bem rápido que o Rei dos Reis passou por Naim. E hoje Deus está dizendo para você, você pode escolher dizer assim, ah, mas o que eu estou passando é normal. Ou você pode dizer, Jesus, passa na minha, Naim. E pega tudo aquilo que já não tem mais fôlego e levanta para mim. Levanta a minha vida, levanta a minha casa, levanta os meus sonhos, levanta a minha história. Levanta tudo aquilo que um dia eu até já cheguei a sepultar. O Senhor tem poder para isso. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Nós mesmos nos assustamos com tamanha glória de Deus. Nossa, mas eu achei que Deus fosse fazer uma coisa tão simples. E quando é que Deus faz coisas simples? Deus não faz nada simples. Deus não é um Deus de simplicidade. E hoje Ele está dizendo assim para você, eu quero te dar um novo comum. Nunca mais aquela mulher foi a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Eu imagino aquela mulher olhando aquele menino e dizendo, meu Deus, ele estava morto. Eu vi ele morto. Para alguém constatar uma pessoa morta naquela época, tinha que ficar 4 dias, para depois seguir nessa trajetória fúnebre. Já tinha que ter passado 4 dias que o menino estava morto. Era o jeito, não tinha medicina, né, para constatar, realmente está morto, vai que está vivo. Estava mortinho, fala isso para o teu irmão, estava mortinho. Jesus esperou. Às vezes a gente fala, Deus, por que o Senhor está esperando tanto para agir na minha vida nessa área? E eu consigo imaginar Jesus dizendo assim para nós, sai para fora de Naim. Eu estou te esperando aqui fora. Eu estou te esperando aqui na porta. Deus vai deixar você esgotar todos os seus recursos sozinho. Deus vai deixar com que você esgote tudo que você pode fazer. Porque enquanto houver uma esperança que não seja nele, ele não vai agir. O que aquela mulher tinha a perder, Mayra? Ela já tinha perdido tudo. Foi um choque, com certeza, para aquela mulher, quando ele falou, pode parar de chorar. Você não tem mais motivo para chorar. Olha para o teu irmão e fala isso, você não tem mais motivo para chorar, meu irmão. Você entrou na casa do Senhor. E agora você vai decidir. Você vai tocar o funeral? Ou Jesus vai colocar o teu filho, a tua vida, a tua casa, os teus sonhos na tua mão? Hoje o Senhor está dizendo, você decide o desfecho. Se fosse a pastora Paula pregando, ela já ia falar engraçado aqui com você. Você decide o final. Você vai viver uma vida miserável? Ou você vai deixar eu te dar algo completamente novo? Você escolhe. Aquela mulher teve que ousar. Olha para o teu irmão e fala, aquilo que morreu para você, morreu. O que Deus vai te dar é algo novo. Não é aquilo. Então para de chorar. E aceita o novo de Deus.
Alguém quer o velho? Você quer o novo?